bem com vocês? Eu sou a professora Monique Soukup, de Geografia, e em nossa aula de hoje vamos aprender mais sobre as organizações internacionais e os direitos humanos. Vem comigo! Organizações ou organismos internacionais são entidades criadas pelas principais nações do mundo para se alcançar o pleno desenvolvimento humano em áreas como política, economia, educação e trabalho. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de organizações internacionais. Existe uma infinidade delas, são mais de 500. Então aqui nós podemos ver a bandeira com o símbolo da ONU, temos a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a Unesco, temos a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OMS, Organização Mundial da Saúde, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e, por fim, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Vamos ver cada uma delas em detalhes a respeito da sua atuação? Acompanhe agora na sua tela comigo. A ONU, Organização das Nações Unidas, criada em 1945, com sede em Nova York, tem como objetivo a integração internacional e os direitos humanos, zelar pela paz, auxiliar no desenvolvimento econômico e na ajuda humanitária em casos de fome, desastres ambientais e conflitos armados. Já a Unesco, que é a Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura, é uma agência das Nações Unidas com sede em Paris e tem o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações. A OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, é um organismo internacional também com sede em Paris, sendo um fórum onde os governos buscam soluções nas áreas de política econômica, governança pública, economia digital e investimentos. A OMS, Organização Mundial da Saúde, também pertence às Nações Unidas, tem sede em Genebra e trata de questões relacionadas à saúde. Seu objetivo é garantir um estado completo de bem-estar psicológico, físico, mental e social às populações. Outra agência das Nações Unidas é a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que lidera esforços para o fim da fome e o combate à pobreza. Fundada em Quebec, atualmente sua sede fica em Roma e seu lema é Fiat Panis, que significa haja pão. Para fechar nossos exemplos, temos a OIT, Organização Internacional do Trabalho, um organismo internacional ligado ao sistema ONU, com sede em Genebra. Seus objetivos são garantir o respeito às normas internacionais do trabalho e a proteção social aos trabalhadores. A respeito dessas 6 organizações internacionais, 5 de suas sedes oficiais se localizam em cidades europeias e uma delas nos Estados Unidos da América. Gente, é hora de ficar de olho no mapa. Só as cidades de Paris, na França, e Genebra, na Suíça, abrigam 2 organizações internacionais cada. Já Roma, na Itália, cedia a FAO, e Nova York, nos Estados Unidos, é a sede oficial da ONU, conforme você pode observar no mapa. E o que a distribuição geográfica dessas organizações internacionais significa? A maioria dessas organizações internacionais surgiu para dar conta de uma série de desafios causados pelo fim da Segunda Guerra Mundial no continente europeu e visava a reconstrução econômica e reorganização política, além de levantar a bandeira da paz. Logo, embora essas agências possuam escritórios regionais em países como o Brasil e em outras partes do mundo, a sua concentração geográfica nos chamados países centrais, desenvolvidos ou do norte é explicada historicamente, mas também pode nos dar uma pista sobre uma leitura crítica que a influência das decisões e propostas desses organismos multilaterais apresentam no mundo. Mas como as organizações internacionais funcionam? Vamos descobrir? As organizações internacionais são órgãos multilaterais responsáveis pela integração e regulação mundiais, promovendo acordos entre diversos países.
Cada organização internacional tem um estatuto próprio, bastante parecido com a Constituição de um país. Apresenta uma Assembleia Geral para discutir assuntos de interesse comum e um secretariado ou diretoria permanente. O secretário ou diretor-geral gerencia as ações da organização internacional, como Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, que vem coordenando o combate global à pandemia da Covid-19. As organizações internacionais atuam através de convenções, pactos e tratados, que devem ser observados pelos estados que são signatários desses tratados, ou seja, os países que assinaram esses acordos internacionais. Os valores e princípios promovidos por essas organizações internacionais tendem a ser universais, para unir os países em torno de objetivos comuns, como assegurar o direito das pessoas a uma vida digna. Mas como assim, professora? É aqui que começamos a falar sobre os direitos humanos. Você já ouviu falar na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Sabe o que ela significa? Será que ela tem alguma relação com as organizações internacionais? A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o mais influente documento internacional do mundo pós-Segunda Guerra. O seu texto foi aprovado pelos Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil, em 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Os 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos são a base de todas as leis contemporâneas que defendem os direitos essenciais de todo ser humano, ou seja, os direitos humanos. Existe até um braço das Nações Unidas, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, dedicado à promoção e proteção desses direitos garantidos pela legislação internacional. E quais são os direitos humanos? São o direito à vida, à integridade física, à livre expressão e associação, sem qualquer distinção de raça, cor, sexo ou visão política e religião. Mas será que esses direitos são respeitados? Para refletir sobre essa questão, separei algumas declarações para a gente analisar. Acompanhe na sua tela. Em sua declaração, Nelson Mandela, líder do movimento anti-apartheid na África do Sul, destaca a importância da defesa dos direitos humanos. Já a frase de Martin Luther King nos faz pensar que devemos praticar uma política de tolerância zero contra a injustiça em qualquer lugar, em uma atitude de respeito e empatia com todos os povos. Com a afirmação de Gandhi, podemos perceber a urgência da defesa de uma sociedade menos desigual e mais igualitária na distribuição dos recursos essenciais à vida, como os alimentos. E na última declaração, o presidente da Tanzânia, país africano, fala sobre estar entre a cruz e a espada ao efetuar pagamentos das dívidas de seu país a bancos internacionais e não ter condições de comprar mosquiteiros para proteger a sua população contra a malária. Essas declarações demonstram o quanto o tema dos direitos humanos é complexo, polêmico e desafiador para todas as nações do mundo. Você acha que os direitos humanos são respeitados no Brasil e no mundo? Para ajudar nesse debate, eu separei algumas notícias nacionais e internacionais sobre o desrespeito aos direitos humanos. Vamos conferir? Nessas 4 manchetes, 2 nacionais e 2 internacionais, você pode notar casos variados de desrespeito aos direitos humanos. Temos violência contra a mulher, violações à saúde, ao bem-estar, à liberdade individual, religiosa e à vida das pessoas. É importante que você acompanhe as notícias e saiba identificar casos de violação aos direitos humanos. Você deve estar se perguntando: o que fazer em caso de desrespeito aos direitos humanos? Eis o nosso X da questão. Você sabia que em 2006 passou a funcionar no Brasil um serviço de utilidade pública chamado Disque Direitos Humanos ou Disque 100? Basta discar de qualquer telefone 100 e fazer a sua denúncia. É isso mesmo. Se você sofrer ou presenciar uma situação de discriminação ou violência, pode ligar para o Disque 100 e fazer a sua denúncia de forma anônima e gratuita. Vamos ao resumo da aula de hoje, pessoal? Acompanhe na sua tela comigo.
Na aula de hoje, aprendemos que organizações internacionais são entidades criadas pelas principais nações do mundo com o objetivo de alcançar o pleno desenvolvimento humano em diferentes áreas. Vimos ainda que as sedes oficiais da maioria dos organismos internacionais se localizam nos chamados países centrais ou desenvolvidos, mas existem escritórios regionais em países periféricos ou do Sul, como o Brasil. Que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos é o braço da ONU dedicado à promoção e proteção desses direitos, garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, por fim, notamos que os noticiários nacionais e internacionais podem nos ajudar a pensar sobre o desrespeito aos direitos humanos no Brasil e no mundo. É hora do nosso desafio geográfico, pessoal. Acompanhe na sua telinha comigo. De acordo com seus conhecimentos, como se chama o braço da ONU dedicado à promoção e proteção dos direitos humanos de uma forma geral no mundo? Letra A, Organização Mundial da Saúde. Letra B, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Letra C, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ou letra D, Organização Internacional do Trabalho. Um tempo para vocês pensarem. Se você respondeu letra B, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, você acertou. Parabéns! Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, baseada nos materiais de complementação escolar da SME. Acesse o aplicativo Escola Rio e bons estudos! Tchau!